Muito bom. Vamos agora para mais um bloco de perguntas, tá? Não sem antes pedir para você que está nos assistindo, nos seguir lá no Instagram, arroba Instagram é ótimo, né? Arroba Sinopse. Essa vai sem corte, para ver, para o pessoal ver que a gente erra mesmo, não tem problema. E ao final do nosso programa aqui, o contato das 3 autoras vai aparecer para vocês também, tá? O Instagram delas e etc. E-mail e outras formas de contato. Agora vamos pegar um pouco a Natana e primeira perguntinha para ela. Quais os sinais de que o cliente possui alguma fobia? Ele geralmente já vem para a consulta sabendo que tem esse problema? Então, eu percebo, principalmente, e eu gosto de usar isso, inclusive, como um parâmetro importante, que um indicador de que se tornou uma fobia é principalmente quando a pessoa ela começa a ser dominada pelo medo. E não mais ela está no controle do medo. Porque se a gente pensar, o medo é algo natural do ser humano sentir. Só que quando esse medo ele começa realmente a aprisionar a pessoa, limitar a vida dela por conta de questões que ela começa a evitar, da angústia que ela começa a sentir, de todos os desconfortos inerentes a isso, aí sim é um indicador realmente de que possivelmente já se tornou uma fobia. E muitas vezes as pessoas vêm com essa consciência, sim, às vezes não como o objetivo principal da terapia, geralmente as pessoas buscam por vários motivos o processo terapêutico, mas também tem outras que descobrem que isso é um problema a ser trabalhado durante o processo de terapia. Às vezes a gente vai trabalhando outras questões e daqui a pouco, numa sessão, de forma mais inusitada, a pessoa revela um medo que está limitando algo super importante da vida dela, mas que, inclusive, por conta do autoconhecimento que ela foi adquirindo na terapia, ela passou a perceber aquilo como realmente um problema. Bom, muito bom. Antes da próxima pergunta, e caso você está nos assistindo tem alguma dúvida no nosso programa aqui, é muito simples, né? Atendimento personalizado Sinopses, de segunda a sexta, das 8 às 23h59, aos sábados, das 8 às 18h, 51-3600-6699 pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Givo Chat que abre ali quando você está navegando conosco. Lá você pode tirar as dúvidas desse projeto, do baralho de enfrentamento das fobias específicas, bem como de outros livros da nossa editora, tá bom? Natana, poderia nos explicar uma das formas de uso do baralho e como adaptá-lo a diferentes situações? Então, o baralho ele visa justamente perpassar pelas etapas principais da tão famosa e reconhecida dessensibilização sistemática, que hoje é a estratégia com melhores evidências científicas para o tratamento de fobias específicas. Então, a gente dividiu esse material em 4 principais etapas e depois nós temos 3 etapas auxiliares, mas a gente começa fazendo a identificação do medo, que é super importante, inclusive, para a pessoa ter clareza, não só do medo em si, mas de tudo que está ligado a ele, da formação desse medo. Depois a gente vai para uma parte que eu considero fundamental para o enfrentamento, para que a pessoa, inclusive, consiga vencer o medo, que é motivar a pessoa a querer se livrar desse medo, já que justamente ele muitas vezes gera tanto desconforto que nem sempre a pessoa está realmente aberta a fazer os passos que são necessários para vencer ele. A pessoa pensa assim, às vezes é melhor eu ficar com esse medo o resto da minha vida do que passar o desconforto de enfrentar ele. Então a gente precisa trabalhar muito essa etapa de conscientizar a pessoa das vantagens, dos benefícios de realmente se livrar desse medo, para que ela consiga seguir para as próximas etapas, que daí a gente entra na questão dos enfrentamentos. A gente começa com o enfrentamento imaginário, então tem cartas em que nós iremos trabalhar no consultório, realmente, toda uma simulação do enfrentamento por meio de técnicas, inclusive de visualização de imagens, que hoje a gente sabe o quão poderosas elas são na questão
Especificamente, até se a gente pensa na questão de a gente trabalhar questões emocionais, porque muitas vezes a pessoa ela está convencida cognitivamente de que eu preciso vencer isso me traz prejuízos, só que a pessoa não está convencida emocionalmente. Então, quando a gente trabalha com imagens mentais, com enfrentamentos imaginários, a gente acessa questões emocionais muito poderosas na superação dos medos. E a questão também do enfrentamento real, em que a gente faz, então, toda uma preparação para a pessoa para ir para o contexto real, para a prática mesmo no enfrentamento. E, além disso, a gente tem cartas auxiliares, inclusive cartas com medos mais comuns. A gente tem várias cartas com imagens dos medos que as pessoas costumam trazer enquanto mais rotineiros nessa questão de fobias específicas. E, consequentemente, então, nós também elaboramos enfrentamentos específicos a partir desses medos específicos e também os sintomas físicos muito comuns, não só dos medos, das fobias, mas em casos de ansiedade e que, inclusive, a gente consegue fazer adaptações dessas cartinhas aqui, que representam vários sintomas físicos típicos em outras demandas, não só nas fobias específicas, mas nós conseguimos utilizar esse material pensando nas ilustrações das cartas, nas dinâmicas delas, para muitas outras questões para além das fobias. Então, é muito bacana, porque a gente compra o material e ainda consegue adaptar para várias outras situações que às vezes a gente nem estava prevendo quando fez a compra dele. Essa é uma situação recorrente, né, Natana, dos projetos, né? A gente observa muito isso quando a gente está em algum evento, tal, o comentário das profissionais que já compraram alguma obra, algum baralho, por exemplo, de que compraram para aplicar em determinada situação e que no uso, no dia a dia ali, acha outras maneiras, né, de utilizar a ferramenta. Isso para nós é excelente, é um feedback muito bom. Inclusive, a gente está pensando a fazer um banco de informações sobre isso, para quando alguém perguntar sobre determinado baralho, a gente ter já essa colinha aí para Não, ótimo, e essas adaptações ajudam muito a gente. Inclusive, eu gosto muito de ressaltar nesse material essas cartas dos sintomas físicos, porque, como eu falei, assim, dificilmente alguém chega para a terapia sem estar apresentando algum sintoma físico. Então, é uma excelente forma da gente, inclusive, fazer essa identificação com a maior parte das demandas e de uma maneira mais didática, que já quebra um gelo, às vezes, numa sessão inicial com as pessoas, facilita, inclusive, para atender crianças, adolescentes, que às vezes têm uma dificuldade um pouco maior ainda de relatar os seus sintomas, então a gente consegue um aproveitamento muito bacana desse material. É isso aí. E ó, você que está nos assistindo, ó, tem o cupomzinho aqui, ó. Compre o baralho QR Code, pega o cupom Entrevista 36, entra agora, já compra o seu baralho com 15% de desconto. Aproveita, bota mais coisa no carrinho. Enquanto esse programa estiver na internet, tá valendo o desconto, tá bom? Mas, Natana, no baralho, os cartões que têm imagens podem ser um gatilho para que o medo surja durante a sessão com o cliente? Será que isso acontece? E se ele demonstrar um comportamento evitativo e nem querer olhar para o cartão, como é que fica? Como é que maneja essa situação na prática clínica? Então, eu sei que muitos profissionais temem que isso aconteça, no sentido do que realmente vai despertar muitas vezes no paciente, mas eu sempre brinco que eu considero isso realmente um presente até na prática clínica, porque nada melhor do que a gente trabalhar com aquilo que é o objetivo da terapia acontecendo em momento real, né? Uma coisa é as pessoas falarem sobre os desconfortos, sobre os medos delas. Outra coisa é isso estar em cena no momento da terapia. A gente consegue trabalhar e acessar tudo isso com muito mais profundidade e eficiência. Então, por mais que eu sei que muitas vezes vai gerar um desconforto da pessoa, vai gerar um desconforto, inclusive, no profissional, mas é muito valioso se a gente pensa a nível terapêutico que algumas coisas apareçam. Inclusive, essa é a ideia do material. Quando a gente vai fazendo a parte do enfrentamento imaginário, a ideia é justamente que a gente expõe a pessoa a entrar em contato de uma maneira mais controlada, num ambiente seguro, com aquele medo que ela tem,
para que a partir disso a gente possa ao vivo ali ir ensinando estratégias para a pessoa se regular, aprender a relaxar, aprender a combater seus pensamentos, muitas vezes que estão ali potencializando aquele medo. Então eu sempre falo que o contexto terapêutico é um dos melhores lugares para que a gente sinta as coisas que são necessárias serem sentidas, pensando que isso faz parte da nossa melhora. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência enquanto profissionais, né? Até porque eu sei que muitas vezes profissionais podem ir fugindo de trabalhar determinadas questões por medo do que pode despertar nos seus pacientes, por ver os pacientes desconfortáveis em determinadas técnicas, em determinadas estratégias, mas no fundo isso faz parte do processo e tem grande valor, porque ali é o lugar para a gente ensinar o paciente a administrar tudo que ele está sentindo, pensando de uma forma diferente, de uma forma mais saudável. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!